unção para Esther ser elevada. Ele mudou Esther de uma planta para uma estrela. Ele disse: os outros pisavam em você, agora você vai resplandecer a minha glória. E aqueles que pisavam em você vão ver que eu mudei a tua história. Ele mudou o nome dela. Você não vai mais se chamar Hadassah, agora você vai se chamar Esther. Agora seu nome é estrela, você vai brilhar. Acabou por aí, meus irmãos. Porque na verdade Deus deu a Esther a capacidade de entrar na presença do rei. E como isso aconteceu? Esther precisou passar por um processo de transformação. Olhe para o seu irmão e diga: tem um processo de Deus na tua vida. Nada acontece de não deixar. Tem um processo de Deus para que você seja elevado. Quer ser elevado? Quer subir? Quer estar num lugar especial? Passe pelo processo de Deus. Esther passou por um processo de um ano de preparação. Esther capítulo 2 e versículo 12. Antes que chegasse a vez de cada moça ir ao rei Assuero, tinha ela de completar 12 meses de tratamentos de beleza, segundo as prescrições para as mulheres. 6 meses desse tratamento de beleza eram feitos com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias e com perfumes. Eu vejo algo muito interessante nesse texto. Teve um elemento principal que capacitou Esther para entrar na sala do rei. Teve algo principal que transformou Esther em uma pessoa melhor. Teve algo principal que tirou Esther de baixo e colocou Esther em cima. E o que foi, irmão Adriano? Foi o óleo. Foi o que, irmão Adriano? Foi o azeite. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que sua unção despedaça o jugo. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que Esther, para passar uma única noite na presença do rei, ela teve que passar um ano tomando banho com azeite. Esse azeite não era um azeite comum, era um azeite fabricado com mirra. A mirra é uma planta adstringente. O que isso significa, irmão Adriano? A mirra é uma planta que tem o poder de fechar naturalmente os poros da nossa pele, reduzindo o fluxo de suor das nossas glândulas sudoríparas. Isso significa que a mirra, além de ela perfumar, além de ela melhorar o aroma, a mirra, ela eliminava todo o cheiro da carne. E o perfume da pessoa passava a ser um cheiro diferente. Já não era um cheiro natural da carne, mas era um cheiro diferente. O mais interessante é que Êxodo capítulo 30 e versículo 23, a Bíblia diz que o óleo da unção em Israel, com o qual se ungia os reis, os sacerdotes e os profetas, era um óleo fabricado com mirra. O mesmo óleo que era usado para ungir os reis, os sacerdotes e os profetas em Israel, era o mesmo óleo usado para preparar Esther para entrar na presença do rei. Sabe o que isso significa? Que a unção, ela nos prepara para algo maior na presença de Deus. Nesta noite, Deus está ungindo pessoas, Deus está derramando óleo para te preparar, para te capacitar, para te levantar, e você vai alcançar, através da unção de Deus, algo maior para a tua vida. Quem acredita nisso, levante a mão e glorifique o nome de Deus. Esther foi preparada através do óleo, porque só o óleo capacita, só a unção prepara. A unção com óleo no corpo de Esther, sabe o que fez?
eliminou o cheiro da carne. Sabe por quê? Porque na presença de Deus o cheiro da carne é desagradável. Nós não podemos entrar na presença de Deus da maneira como nós vivemos muitas vezes, porque somos pecadores por natureza. Mas quando nós estamos na unção de Deus, nós somos capazes de ter uma intimidade maior com o Rei. Nós somos capazes de entrar na presença do Rei. O mais interessante era que no Santíssimo Lugar do templo em Israel, o Santíssimo Lugar era o ambiente onde a glória de Deus estava dentro do templo de Jerusalém. E o único que entrava no Santíssimo Lugar, onde a glória de Deus estava em Jerusalém, era o sumo sacerdote. E antes que o sumo sacerdote entrava, ele preparava o ambiente. E como ele preparava, irmão Adriano, ele pegava um incensário, colocava brasas no incensário, jogava um incenso por cima. Esse incenso não era um incenso comum, era um incenso fabricado com mirra. Ele enchia aquele incensário com um incenso de mirra e colocava dentro do Santíssimo Lugar. E aquele perfume da mirra enchia aquele ambiente onde a glória de Deus estava. Aí o sumo sacerdote, ele se ajoelhava e entrava diante da glória de Deus, escondido debaixo do perfume da unção, porque a unção nos prepara para entrarmos diante da glória de Deus. Só a unção nos prepara. Ele entrava ajoelhado. E quando ele entrava escondido naquela fumaça, naquele óleo, naquele perfume, desculpem, aquele perfume de unção. Sabe por quê? Porque o cheiro da nossa carne é desagradável. Dá para imaginar? Esther ficou um ano inteiro tomando banho com aquele perfume, tomando banho com aquele azeite, depois de um ano inteiro, tomando banho com aquele azeite perfumado. Dá para imaginar como ela ficou perfumada? Imagina, irmão, era um ano de preparação, tomando banho com perfume, tomando banho com azeite perfumado, tomando banho com óleo, com a unção. Dá para imaginar a Esther andando por aqueles corredores do castelo? Dá para imaginar como aquele perfume inundava o ambiente? A Bíblia diz em Esther 2:16 o seguinte, Esther, capítulo 2, não é o 16, mas que é o 14. A Bíblia diz que a Esther agradava, versículo 15, na última parte do versículo 15. Esther alcançava favor aos olhos de todos o que havia. Sabe por quê? Porque a unção chama a atenção das pessoas. Quando nós estamos na unção de Deus, todos querem nos olhar. Todos os olhos estão concentrados na gente. E existem pessoas que gostam da unção por causa disso. Sabe por quê? Porque na unção a gente prega mais bonito. Porque na unção a gente canta mais bonito. Porque na unção a gente fala mais bonito. E as pessoas participam da unção de Deus como se a unção fosse algo para agradar os homens. Mas Esther sabia que ela estava participando daquela unção. Não era para atrair a atenção das pessoas do palácio. Não era para que as pessoas aplaudissem a ela pelo que ela fazia. Ela sabia que a unção era para agradar o rei no dia quando ela entrasse na presença dele. Ela sabia que a unção era só uma preparação para que ela tivesse um pouco mais de intimidade com o rei. Da mesma maneira, senhores, a unção de Deus está sendo derramada sobre nós. Mas sabe por quê? Porque Ele quer que nós tenhamos mais intimidade. Ele quer que você entre na sala do trono hoje para falar com Ele cara a cara, ter um encontro com a sua glória. Oh, aleluia! A unção é para agradar o Senhor. A unção é para agradar a Deus. Mas quando falamos de entrar cara a cara para falar com Deus e contemplar a sua glória, aí poucos querem. Sabe por quê? Porque a unção é gostosa para a nossa carne. A unção é bom quando a gente tem uma unção, a gente se sente melhor, a gente se sente mais forte.
Agora, quando a glória de Deus se manifesta, ninguém prega a sua graça, receba de Deus a unção, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Me calamaxere na fante como da fé. Esther passou por todo aquele processo. E graças a esse processo, a Bíblia diz em Esther 2:17: ora, o rei amou mais a Esther do que a todas as outras mulheres, e ela alcançou favor perante ele, e a aprovação mais do que todas as outras virgens, de modo que lhe pôs sobre a cabeça a coroa real e a fez rainha no lugar de Vasti. Agrada a Deus com a sua unção. A unção nos transforma de plebeias em princesas. A unção nos tira de baixo e nos coloca em cima. A unção de Deus nos tira do chão e nos coloca nas alturas. A unção de Deus nos tira debaixo dos pés dos homens e nos coloca brilhando num lugar de glória para o louvor do nome do Senhor. Pessoas para brilhar. Deus está ungindo você para brilhar. Quem te viu vai te ver, papai. Tinha muita gente que te olhava de cima para baixo. Agora vão te olhar de baixo para cima. Antigamente olhavam para você, era dos pés à cabeça. Ou desculpa, olhar para você da cabeça aos pés. Agora vou olhar para você dos pés à cabeça. Porque Deus já te elevou, Deus já te exaltou, Deus já te colocou no lugar de destaque. Quem está crendo no milagre de Deus, na elevação do Senhor, então creia e glorifique ao nome do Senhor. Aleluia. Recebe meu milagre, mas não ficou por aí. Tem gente que pensa porque nós somos a igreja de Cristo, nós não vamos passar lutas. Tem gente que pensa que a história de Deus na nossa vida é uma história só de alegria. Não se iluda, irmão. A nossa vida não é só alegria. A nossa vida não é só festa. A nossa vida não é só satisfação. A nossa vida muitas vezes também é uma vida de lutas. Quando Esther chegou aonde Deus queria, foi quando os problemas começaram a acontecer. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o padrasto de Esther, Mordecai, um homem bom, um homem de Deus, encontrou um adversário na Pérsia. Este adversário chamava-se Amã. E a Bíblia identifica Amã em Esther 3:10 da seguinte maneira: Amã, filho de Amedata, o Agagita, adversário dos judeus. Amã passou a ser na Pérsia o homem mais importante depois do rei Assuero. O rei Assuero confiava tanto em Amã que ele dava-lhe um anel do seu dedo, o seu selo, lhe dava toda a sua autoridade. E a Bíblia diz que quando Amã, o inimigo dos judeus, passava, Mordecai não se curvava aos seus pés. E Amã, um homem soberbo, um homem altivo, um homem cheio de si mesmo, ele ficava cheio de ódio. Dizia: quem é este judeuzinho que não se curva aos meus pés? Sabe por que Mordecai não se curvava aos pés de Amã? Porque a Bíblia diz em Esther 3, versículo 10, que Amã, filho de Amedata, era Agagita. Sabe o que significa Agagita? Significa descendente de Agag. E aí, irmão, o que isso tem a ver? O homem era descendente de Agag, e eu nem sei quem é Agag. Eu vou te mostrar quem é Agag. Se nós voltarmos na nossa Bíblia para o livro de 1 Samuel, nós vamos ver no capítulo 10 a unção do rei Saul, o primeiro rei de Israel. E o primeiro
de Deus? Que ordem foi